E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los. Bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Senhor bendito Deus, toma a tua palavra em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Que o Espírito do Senhor esteja no nosso meio, visitando os nossos corações. O que diz essa passagem? Diz a passagem que as pessoas se juntaram para construir uma torre e elas se uniram. A ideia era que elas ficassem mais unidas e não se espalhassem pela terra. Eles se juntaram e agora iam construir uma torre não como meio tradicional, com pedras, cal, mas agora eles iam fazer tijolos, e agora com esses tijolos acertar bem o esquadro, tudo direitinho, para que essa torre fosse até o céu. Havia um propósito, a unidade, mas essa unidade era para o orgulho humano, o orgulho do ser humano, era para mostrar que eles poderiam alcançar o céu. Existem diversas unidades, e você vai ver essa história que quando Deus viu isso, Deus diz que vamos vir até o homem, vamos fazer uma confusão de línguas neste homem, e ele não mais estará unido. Em que momento, qual é o momento que Deus nos chama para a unidade? O homem muitas vezes planeja, muitas vezes o homem, ele quer construir uma torre para si, mas eu digo nesta noite que o altar é divino e a torre é humana. O altar é de pedras, e pedras que tem que se encaixar para dar um sentido. A torre humana é de tijolos, parece que tudo é perfeito, certinho, no prumo. Mas quando Deus nos chama, aí muitas vezes nós somos pedras, somos rochas, sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e pedra em vários tipos de tamanho, sentidos, formatos, mas que se encaixando, torna um em Cristo Jesus. Deus te chamou e te transformou, mudou a sua vida, mudou a sua característica, mas Ele não mudou o que você é. E como você é, Deus quer trabalhar na tua vida para fazer uma construção sólida. Em outra passagem, diz assim, em Hebreus 10, 23 ao 25 diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideramo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Por que devemos deixar o altar da adoração para construir uma torre da confusão? Por que devemos deixar a nossa congregação, onde nós somos abençoados, onde nós somos visitados por Deus, onde o Espírito Santo visita a nossa vida, onde Ele nos fortalece para irmos a cada evento que existe por aí? Quantas pessoas procuram outras igrejas achando que aquela ali é melhor, aquele outro é melhor, aquele pessoal ali tem mais unidade. Mas nós vimos que na torre as pessoas tinham unidade, mas não tinham o Espírito Santo de Deus. Quando Deus te chama para um lugar, quando Deus te chama para cá, a Bíblia diz: retenhamos firme a confiança na nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Glória a Deus. Você compartilha a visão da sua igreja? Você contagia os outros e motiva os outros pela visão da sua igreja? Você defende a sua igreja? Você tem uma identidade com a sua igreja?
Porque mais do que tudo, precisamos ter uma identidade. O servo de Deus tinha uma identidade, Elias tinha uma identidade, ali vai o homem de Deus, ali vai o servo de Deus, ali vai o profeta de Deus. Você tem uma identidade com a sua igreja. O Senhor falou para Jeremias, capítulo 1, versículo 7, versículo 5. Antes que te formasse, no ventre te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. As nações te dei por profeta. Você tem uma identidade como filho de Deus. Você tem uma identidade como servo do Senhor. Fora do reino, fora da vontade de Deus, não existe identidade. A pessoa faz aquilo que o mundo quer, aquilo que o mundo age, faz ele fazer. Mas dentro do reino de Deus, dentro da igreja do Senhor, dentro de onde o Senhor te colocou, você é profeta de Deus, você é sacerdote de Deus, você é levita do Senhor, você é propriedade exclusiva de Deus. Deus te separou para isso. Você tem uma identidade, uma característica. Qual é a sua identidade? Você veste a camisa da sua igreja, você entende que aonde Deus te colocou é o lugar que Deus quer te usar, é o lugar onde Deus quer te visitar, onde o Espírito Santo pode falar com você. Muitas vezes, quando nós vamos olhar, vamos examinar o livro de Atos dos Apóstolos, vamos entender que muitas vezes o Espírito Santo falava à sua igreja. O Senhor falava, fecha, fecha. O Senhor falava, abre, abre. O Senhor falava, vai para tal lugar, e a igreja ia. O Senhor falava, fica aqui, e eles ficavam. Envia Paulo e Silas para profetas, e eles faziam. O que o Senhor quer na sua vida é o mover do Espírito Santo de Deus na sua vida, para fazer a vontade dEle. Você já tem identificado aquilo que é o projeto de Deus? Você tem identificado aquilo que Deus quer fazer? A Bíblia diz em Efésios 4, 6. Vamos ler. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. E em Efésios 4, 11, 13 ele diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, que são os missionários, aqueles que fazem a obra, e outros ele deu para profetas, e outros ele deu para evangelistas, e outros para pastores e doutores. No reino de Deus há espaço para todos. Não podemos querer, é minha posição, ninguém vai tomar minha posição. O Senhor fala que isso é no mundo fazem assim. Eu quero ser o melhor do que o outro, eu quero passar à frente, eu quero ter mais capacidade do que o outro, para poder tomar o lugar dele. Mas no reino de Deus não é assim, amém? No reino de Deus nós somos servos, no reino de Deus nós somos mordomos, no reino de Deus nós somos garçons, servimos uns aos outros, para que o reino de Deus cresça em unidade. Mas não é unidade humana, não é unidade onde todo mundo parece ser certinho, tijolo, mas é a unidade de Deus onde nós somos pedras, cada um do seu jeito, mas todos em edificação para o crescimento da igreja do Senhor. Ele diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nós vemos um exemplo em que pessoas se uniram para fazer determinada obra, uma unidade terrena, e que aquilo não agradava o coração de Deus. Há pessoas que pensam que estão fazendo as coisas, às vezes, para Deus, mas o coração está cheio de orgulho, o coração está cheio de trevas,
o coração está distante de Deus, mas quando nos unimos para fazer a vontade de Deus, na primeira vontade humana, o Senhor transformou aquele lugar numa confusão de línguas. Agora, na segunda, na vontade de Deus, o Espírito Santo desceu sobre a igreja e falaram em línguas estranhas, repartidas como pelo fogo, aquele mover do Espírito. E o Espírito Santo de Deus moveu a igreja. Em Atos capítulo 2. O que nós queremos é que o Espírito Santo venha mover a igreja. Que o Espírito Santo venha dar unidade à igreja. Que o Espírito Santo venha tirar da igreja toda a confusão, toda a dissensão, mas que o Espírito Santo venha visitar seu povo. A Bíblia diz que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. E que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. O seu fruto irá revelar aquilo ao que você foi chamado. Às vezes, uma igreja prega muito só prosperidade, e a pessoa se converte pensando só em prosperidade. A igreja prega que vai dar tudo certo na sua vida, e a pessoa pensa que tudo vai dar certo na sua vida. Mas uma coisa nós pregamos aqui, Jesus Cristo de Nazaré, amém? É Ele que está aqui no meio de nós, é Ele que pode nos visitar, é Ele que pode derramar o seu Espírito Santo sobre nós, em nossa vida. É Ele que pode visitar o nosso coração, transformar a nossa vida e fazer com que nós andemos segundo a vontade de Deus, respeitando muitas vezes a nossa identidade. O Senhor diz que Ele trouxe a espada sobre a terra. E alguns falam assim, mas como assim? O Senhor veio trazer divisões. O Senhor não veio trazer divisão nesse sentido, da unidade da igreja. Mas o Senhor veio fazer a gente confrontar aquilo que está errado em nossa vida. Confrontar o pecado que jaz nesta terra, neste mundo. O Senhor não nos chamou para afrontar o meu irmão. O Senhor não nos chamou para enfrentar o meu irmão, para haver dissensão entre meu irmão, mas o Senhor nos chamou para confrontar aquilo que está errado, para confrontar aqueles que estão andando não segundo a vontade de Deus, para confrontar a nós mesmos, para entendermos a unidade e como devemos andar segundo a vontade de Deus. Porque devemos obedecer a Cristo. Ouvir as palavras do Senhor. Diz em João 5, 24, na verdade vos digo, de quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu sei que muitas vezes há pessoas que querem ver um movimento, e acha que aquele movimento é do Senhor, e que aquele movimento vai mudar a vida dele, que aquele movimento é um movimento mais pentecostal, mais usado pelo Senhor. E às vezes a pessoa entra naquele caminho e se afasta daquilo que Deus quer na sua vida. Às vezes ela vai só pelo entendimento, pelo conhecimento, e pelo conhecimento ele vai se afastando do conhecimento de Deus. Às vezes ele acho que a minha igreja tem esses problemas, tem essas falhas, e eu preciso ir para outra igreja. Mas, na verdade, eu vos digo que nós que estamos debaixo do altar de Deus e da presença do Senhor, e que Deus está direcionando a sua vida, aqui é o lugar da bênção de Deus. Aqui é o lugar onde Deus vai te visitar. Aqui é o lugar onde o Espírito Santo vai tocar a sua vida. Aqui é o lugar onde você vai ser renovado, transformado, modificado pelo Senhor. Às vezes, a mentalidade humana acha que aquela torre seria o mais perfeito. As pessoas se juntavam para construir, cada um botava o seu tijolo. Achava que aquela torre seria perfeita demais.
e a solução para tudo. Quando Deus faz uma confusão naquelas pessoas para que eles não possam entender mais o caminho que eles estavam trilhando. Porque o orgulho tinha visitado o coração. Mas quando o Espírito Santo veio nos renovar e transformar, nos colocar no lugar certo, na vontade de Deus, quando Ele vem nos visitar para que venhamos fazer a sua vontade, para que venhamos conhecer como é boa e perfeita e agradável a vontade de Deus, o Senhor visita a nossa vida. Quando Paulo fala assim, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor, às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Quando ele fala aproximando-se aquele dia, o que ele quer dizer? O que ele está falando é que quando nós estamos em unidade, a igreja cresce, cada um sabendo a sua posição, cada um sabendo aquilo que Deus chamou. Quando a igreja cresce, sabendo que um precisa do outro, o braço precisa da perna, o olho precisa do nariz. Quando a igreja cresce no edifício, segundo a vontade de Deus, ela está em unidade para se aproximar o dia do Senhor, quando Ele vai voltar para buscar a sua igreja. O Senhor virá. A Bíblia diz que o Senhor virá. O Senhor instituirá agora o milênio na terra. Quando nós estudamos escatologia, entendemos que a vinda do Senhor virá em duas etapas. A primeira etapa, Ele vem para os seus, Ele vem para a igreja, para buscar a igreja, para levar a igreja. E nesse levar a igreja entrará nas bodas do Cordeiro, na ceia do Senhor, e estará alegremente com o Senhor para sempre, em unidade. Aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados para encontrar com o Senhor nos céus. E essa é a primeira etapa da segunda vinda de Jesus. Nesse período, o período dos judeus, houve um intervalo. O período dos judeus, ele vai até a cruz. Com a cruz, há um período diferente na terra, que é o período da igreja. Esse povo que está em unidade, embaixo do Espírito Santo, para sentir o poder de Deus, buscar o poder de Deus, o convite de Deus à salvação é feito. Mas quando o Senhor vem na primeira etapa da segunda vinda e leva a sua igreja, parousia, arrebatamento da igreja, vem mais um ano, vem 3 anos, 7 anos, na verdade, proféticos. Vem a última semana, que Daniel fala na última semana. São 70 semanas, 69 semanas proféticas até a morte de Jesus na cruz. Há um intervalo, o período da igreja, e depois vai vir mais 7 anos, a última semana profética, em que Deus vai libertar Israel. Nesse período da grande tribulação, Deus vai trabalhar Israel. Deus vai enviar 2 testemunhas para pregar a Israel. Deus vai enviar pessoas para pregarem a Israel. E diz a Bíblia em Apocalipse que 144 mil pessoas vão se converter. É um número profético, mas na verdade Israel se converterá ao Senhor, esperará em Deus para encontrar com o Senhor. E aquele Jesus que veio para a sua igreja e que é o nosso advogado, agora, na segunda etapa da segunda vinda, Ele virá como juiz. E nesse momento, Ele julgará as nações, pegará Israel, pegará aqueles que sobreviveram à grande tribulação, entrará por 1000 anos, reinando Israel sobre a terra. E diz a Bíblia, a palavra do Senhor, que o Senhor virá com a sua igreja.
Primeiro ele vem para a igreja. Em segundo lugar, na segunda etapa da segunda vinda, ele vem com a igreja. Ele vem com a sua igreja gloriosa, para junto com Israel, por 1000 anos, reinar sobre a terra. É esse Senhor que nós servimos, é esse Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos, e que nós havemos de julgar as nações com Israel, porque ali será o centro do governo de Deus no milênio, até que venham novos céus e nova terra, até que venha o ano aceitável do Senhor, e que ficamos infinitamente com Deus. Vale a pena estarmos em unidade com o Senhor, vale a pena, como ele diz, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Não vamos andar por vários caminhos em que as pessoas ficam falando ao nosso ouvido e você tem que caminhar para outro caminho. Não, fique firme naquilo e na posição que Deus chamou, porque o Espírito Santo vai fazer a obra em sua vida, modificar agora a sua vida para se encaixar naquilo que é a vontade de Deus. Você crê nisso? Dê um glória a Deus ao Senhor. Você crê nessa unidade em que Deus te chamou? Você crê que você foi chamado como Jeremias, que eu disse, antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. O Senhor fala isso para a tua vida nesta noite. O Senhor fala isso para a tua vida nesta noite. O Senhor te chamou para profeta. O Senhor te chamou para pregar o evangelho dentro e fora do tempo. Se você tem alguém aí que vem a você e fala assim mal da sua igreja, alguém que quer te contagiar pelas palavras ruins da sua igreja, alguém que quer te tirar dessa visão que você tem nessa sua igreja, na sua igreja, você não dê ouvido. Você não ouça aquilo que as pessoas querem dizer para você, mas ouça o que o Espírito Santo diz na tua vida. Como nós falamos aqui, você tem uma identidade. Você tem uma identidade aqui na igreja, na Assembleia de Deus do Rio Comprido. E essa identidade não pode ser diferente. Você tem uma identidade que o Senhor chamou, como diz, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns. Você tem uma identidade. Por isso, o Senhor, a cada um de nós que temos essa identidade e que o Senhor chamou como profeta às nações, devemos lutar pela nossa identidade, por aquilo que Deus chamou para profetizarmos e vivermos. Somos não uma torre, mas somos altares de Deus. Fomos chamados para construir o altar de Deus, mas estamos aqui para andar em unidade, na perfeição. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Podemos entender então essa unidade que Deus nos prepara para encontrar com Ele, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa falar melhor ao teu coração, que o Senhor possa dizer melhor ao teu coração, e não saia do propósito que Deus te chamou, em nome de Jesus. Amém.